sejam bem-vindos ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção. A aula que nós estamos realizando aqui através da Escola Estúdio, da CED. Hoje é a nossa disciplina Programação e Monitoramento da Produção. Tá? Antes eu queria fazer uma apresentação minha, já que vocês tiveram aula comigo, eu não pude parar para conversar com vocês, tá? Vocês saberem aí quem sou eu, qual a minha formação. Então, por favor, gente, ó. Eu tenho formação técnica, né? Eu sou técnico em eletrotécnica, estudei como vocês aí na escola, no Colégio do Estado, tá? Que deu origem ao CEP do Auer. Fui professor lá do CEP até 2022. Minha formação é em Engenharia Elétrica e Eletrônica. Meu mestrado é em Engenharia Biomédica, que eu trabalhei com muitos anos com equipamentos médicos. E depois fiz pós-graduação, Engenharia de Segurança do Trabalho, Manutenção, Instalação Industrial, Produção, Materiais, Qualidade. São 9 engenharias aí para que eu possa continuar dando minhas aulas para vocês aqui no curso técnico. Né? Eu tenho uma licenciatura em Matemática também. Tá? Porque, gente, eu trabalho aqui na secretaria, com as aulas com vocês. Sou professor da faculdade, né? Cursos de Engenharia Eletrônica, Engenharia de Produção, Gestão Industrial, onde eu trabalho aí na parte da noite, tá? Minha experiência profissional, vocês estão vendo aí, eu trabalhei em multinacionais, Kodak do Brasil e Glunziensen, quase 2 décadas trabalhando em multinacionais. Então, quando eu falo para vocês que o pessoal é exigente, principalmente em multinacionais, durante a entrevista, no horário de trabalho, que eles não perdoam quando você não tem uma conduta condizente com a tua formação, pode saber que eu estou falando porque eu conheço muito bem, tá? Cansei de ver colegas serem mandados embora porque não tinham, né, característica para trabalhar na empresa. Então tá aí, tá, gente, minha formação. Agora vocês já me conhecem. Professor Jorge Alberto Scarpim, tá? Gente, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o lote de compra. Só que na aula passada ficou uma atividade aí. Alguém pensou a respeito lá, como é que se pode resolver um problema técnico, né, de um produto, de um serviço? Alguém chegou a fazer? Chegaram a pesquisar? Ela pesquisou. Vem aqui pertinho. Quem quer apresentar ele, Nilson, por favor? Muito bem, parabéns. Perfeito. É isso aí, pessoal, gostei de ver, tá? Obrigado pela participação. Né? Qual o nome dela aí, Nilson? Yasmin. Yasmin, obrigado, tá? Valeu mesmo. Pessoal, então, ao longo do semestre, a gente vai fazendo as apresentações. Eu estou agendando aí algumas visitas. Vocês realmente vão passar uma tarde, pelo menos, comigo lá na faculdade. Vamos visitar uma empresa, provavelmente vai ser no Boqueirão, onde eles produzem toda a parte de... primeiro, envolve maquinários, produção em série, produtos específicos. Tá? Então, vocês vão poder entrar dentro da empresa e ficar lá algumas horas lá, acompanhando a produção de peças, normalmente feita aí de material de aço, usinagem, tá? Envolve usinagem, que tanto aparece no nome dos nossos conteúdos aí. Tá? Então, logo a gente vai fazer essas visitas. Professor Erenilson, alunos, logo vou fazer uma visita para vocês aí, uma quinta-feira eu vou até aí para fazer as aulas, tá? Vou fazer direto aí com vocês, tá? Para a gente passar aí, né, as 2 aulas, você conhecer um pouco mais aí e ter esse contato aí, para a gente poder desenvolver aí, ao longo desse 3º ano, né, essa questão aí de vocês terem essa proximidade aí com a oportunidade de entrar no mercado de trabalho.
Então, eu quero que vocês estejam bem maduros para poder entrar no mercado de trabalho, tá? Quero ter uma conversa com vocês aí, pessoalmente, para indicar algumas informações bem relevantes. Tá certo, gente? Olha aqui, se alguém mais preparou material aí, posta no Classroom. Professor Enilson, não sei se eu já estou no Classroom lá, coloca meu nome no Classroom lá, para que eu possa receber o material deles e fazer uma leitura. Isso. Aí eu leio, tá, gente? Ó, se você acha que eu não leio o trabalho, desculpa, experimenta fazer um erro de português aí na escrita. Você vai ver se eu não vou marcar. Experimenta fazer um errinho aí. Tá bom. Valeu, gente. Então põe lá quem fez aí, fotografa, pode fotografar, tá? E coloca lá. Você sabe como é que funciona, né? No Classroom, né? Aí assim, ó, eu vou abrir atividade para vocês, espere eu estar no Classroom, eu abro a atividade e vocês postam as fotos lá, o material, pode escrever também. Aliás, gente, quando tiver com o Classroom, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre a disciplina, conteúdo, sobre o curso, o que vocês precisarem de orientação, pode mandar mensagem, tá? Essa é uma das funções que eu tenho aqui dentro da Secretaria de Educação, tá? Afinal de contas, estudei tanto para quê, né? Para tentar ajudar vocês, né, gente? É o que eu tento fazer aqui, tá? Mas vocês vão gostar das nossas visitas, tá? Ah, e lá na faculdade é o seguinte, tá, gente? Vocês vão fazer atividades, tá? Não é só passeio, não, hein? Não liga não que eu tô mal da garganta mesmo, tá? Garganta e ouvidos. Vocês vão fazer atividade, vão ligar motor. Alguém já ligou motor elétrico aí? Sabe ligar o motor trifásico? Não? Antes que você pergunte, professor, o que eu tenho a ver com motor elétrico? Motor trifásico? Bem-vindos ao mundo real. Vocês vão entrar na indústria? Ah, você é o técnico? Por favor, vá lá e resolva o problema ali, ó. É, gente. Por isso pagam bem a gente, né? Nós temos um salário bom por quê? Mas nós vamos conversar pessoalmente, tá? Vou trocar uma ideia com vocês aí. Logo, logo eu vou marcar para ir até aí, tá, pessoal? Professor Enilson. Bom, pessoal, hoje então vamos discutir nessa primeira parte da nossa aula, antes do intervalo, sobre um lote de compra. Então, nossa disciplina Programação e Monitoramento da Produção 1. Ah, lembrando então a aula passada, né, com a colaboração de vocês, aí a gente veio sobre a realização de simulação. Pessoal, simulação. Então, uma das atividades que vocês vão fazer, alguns pelo menos vão fazer, tá? Levanta a mão aí, quem gosta de trabalhar no computador para montar um desenho elétrico, eletrônico. Opa! Vocês mesmos. Então, vocês vão fazer um curso diretamente comigo na faculdade, que envolve um simulador. Olha o tema nosso aí, na simulação. Vocês vão aprender a trabalhar com um simulador que é usado na indústria, chamado Proteus, para montar a parte elétrica, eletrônica e robótica. Você simula, ou seja, funciona o circuito. Acende LED, apaga LED, liga motor, seja lá o que for, tá? Então, alguém levantou a mão aí, que eu já vi que gosta dessa área, vai aprender a mexer no programa e vai replicar aí depois para os colegas que nós deveríamos ter aí na escola. Vou conversar com o professor Enilson quando for aí. Precisamos ter alguns computadores aí extras para colocar alguns programas que vocês vão usar ao longo desse ano, tá? Para a gente ter mais aulas práticas, né, gente? Ah, beleza, isso aí. Só teoria cansa, né, gente? Tá na hora de começar a botar a mão na massa, né? Então, vocês vão ter a oportunidade aí, tá? Então, fizemos alguma coisa com relação à simulação. Vamos fazer muito mais esse ano, tá? Muito mais esse ano, pode ter certeza. E nesta aula a gente vai poder observar aí o que é um lote econômico, o que é um lote de reposição, ponto e quantidade de reposição. Então, imagine que você está administrando lá a parte do PCP da empresa. Você vai informar sobre a linha de produção, o que você tem, o que está faltando, o que vai faltar, quando vai faltar, a data exata, tá? Já vou dizer para vocês, tá, gente? Cuidado quando você fala assim, ó, esse ano nós vamos fazer isso, tal coisa. Isso não é informação de um técnico, tá? Neste ano, no mês de julho, eu vou fazer uma visita técnica. O ano passado tivemos problema com esse material. Mas que dia, que mês? O material, o que foi? Trocou? Deu problema.
Gente, isso não é tipo de informação, tá? Nós não trabalhamos assim. O ano passado, no mês de abril, nós tivemos problemas com falta de matéria-prima da parte A, porque foi comprado a quantidade, só que nós tivemos uma produção maior. Então, tudo está registrado. Se acostume a registrar tudo. Tá? É dessa forma que a gente trabalha. Bom, gente, então a pergunta para vocês pensarem aí, ó. Como controlar a quantidade de matéria-prima a ser adquirida? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Vocês fazem, nas suas casas, vocês acompanham o pai e a mãe, o teu responsável quando você vai no mercado fazer compra? Levanta a mão aí quem vai no mercado. Ah, eu também vou. Então, você não compra lá, quando está fazendo compra, não vem lá arroz, açúcar, feijão, macarrão, sal, o básico, né? 1 quilo de sal, 2 pacotes de 1 quilo de feijão, 1 pacote de 5 quilos de arroz, e por aí vai, né? Dependendo do tamanho da tua família. Como é que tua mãe e teu pai sabem disso? Porque todo mês eles consomem isso aí com vocês, certo? Então, normalmente é comprado, né, dentro dessa quantidade para durar o mês. Agora, imagine que esse mês vai ter, agora domingo, agora eu vou fazer um churrasco. Para fazer o churrasco eu tenho que ter uma carne apropriada, carvão. Mas esse material, carvão, por exemplo, eu não comprei lá, não tinha me programado lá, mas vou precisar comprar agora, porque domingo o pessoal vai lá em casa. Como é que eu vou fazer? Se eu pudesse me programar, eu teria comprado um pacote de carvão que ficaria guardado. Que normalmente tem, né? Mas uma carne de churrasco, vocês comem uma carne boa, não comem? Picanha, certo? Você deixa a picanha congelada? Não, você vai lá no açougue e compra a picanha agora, né? Amanhã, o sábado de manhã, para deixar preparadinha para domingo, para almoço. Uma vez, quantas situações ocorreram aí? Eu tinha algo programado, que é a compra do mês normal, né? Arroz, açúcar, café e tal. E uma compra fora do padrão que vou fazer um almoço domingo lá em casa. E eu preciso comprar carvão e carne que eu não tinha me preparado. Então vejam as situações diferentes. Mas domingo o pessoal vai lá em casa comer. A carne tem que estar lá, o churrasco tem que estar preparado. A pessoa chegar, o pessoal domingo lá, não comprei carvão, não comprei carne. Vamos fazer o quê? Então vejam vocês, são situações diferentes. Agora você pensa dentro de uma empresa. Você tem ali a tua dinâmica, você sabe o que vai comprar, né? Você tem a programação. Gente, então como vocês estão vendo ali, ó, como controlar a quantidade de matéria a ser adquirida, você conversou com o pessoal de vendas, com o pessoal de compras, você é o responsável pela produção, né? Então você tem informações básicas, você vai manipular essas informações para poder responder. Tá? Então, de novo, ó, vou perguntar para você, a direção vem perguntar para você, como é que você está controlando a quantidade de matéria-prima? Eu estou comprando, mandando comprar aí, se sobrar, se não sobrou. Mas nem me responda isso, né? Estou comprando em conformidade com as vendas. Lembra que a gente tem produção empurrada e puxada. Tem empresas que produzem, deixam estoque, tem empresas que produzem, mas não mantêm estoque. É para aquela venda naquela semana, naquele mês. Situações diferentes que você tem que se acostumar, porque é o nosso dia a dia dentro da empresa. Tá? Você vai prever tudo o que for possível, mas acredite, o impossível vai acontecer. Vai quebrar a máquina, vai faltar trabalhador, vai estragar a matéria-prima. Né? Isso é normal dentro das empresas, tá? Só que você tem que estar preparado para tudo isso. Como? Parabéns! Vocês são formados agora, né, no curso de PCP. Por isso vocês estão aqui se preparando, para poder ter essa dinâmica aí em conformidade com as necessidades. Mas vamos ver então, vamos ver. Olha só. Percebam vocês, ó, quando você tem aí um correto gerenciamento da produção, é um aspecto vital para o êxito de qualquer empresa. O que significa, gente? Para a empresa se manter. Lembra que a gente discutiu? A empresa privada, ela tem que pagar os funcionários, as contas, água, luz, fornecedor. Ela tem que ter o dinheiro para tudo isso, o nosso salário. Então tem que dar lucro. Muitas vezes a gente vê o pessoal falando, o pessoal só pensa em lucro.
Não, vai pensar o quê? Dá prejuízo? Prejuízo dão empresas estatais, conforme vocês estão vendo aí. Aí o pessoal não. Tem alguns que não ligam muito, né? Deu prejuízo ou não, não é problema nosso. Mas uma empresa privada, gente, depende do nosso salário. Depende do nosso emprego. Então, quando o pessoal vem com essa conversa aí, só pensa em lucro? Não, a empresa tem que dar lucro, porque senão perco meu emprego. Nossa, gente, como tem pessoas que têm uma mentalidade que eu vou te contar, viu? E assim, a determinação correta dos lotes econômicos é um dos principais componentes dessa gestão. Você tem um mercado cada vez mais competitivo, dinâmico, imprevisível. Então é crucial comprar e produzir a quantidade adequada de produtos e serviços, lembre disso que é serviço também, na hora certa para otimizar a eficiência e a rentabilidade da empresa, tirar o máximo do proveito para que a empresa dê lucro e se mantenha com as portas abertas. O que a gente acompanhou na vida da indústria aí, gente? Eu estou com 40 anos no mercado, tá? São departamentos que fecham, manda todo mundo embora. Não dá lucro aquele departamento? Manda embora. Tá? Isso aí já vi muito. A empresa vai fechar porque não dá lucro. Se não dá lucro, vai ficar aberta como? Então, diferente de uma estatal, né, que hoje muitas estatais procuram ser organizadas, são administradas também para dar lucro, mas tem muitas aí que vocês estão vendo no noticiário, né? É uma aberração que a gente vê aí. É um prejuízo total. Como é que vai se manter uma empresa dessa aberta? Pensa você administrando uma empresa que dá prejuízo o tempo todo. Parece que você é incompetente, né? Não serve para nada a tua cooperação lá dentro da empresa. Ainda mais uma empresa privada, em que nós somos obrigados a trabalhar de forma adequada para que a empresa se mantenha, para pagar o teu salário e manter o teu emprego. Coisas básicas da nossa vida, tá? Então, o lote econômico, essa é a pergunta número 57 da prova, tá? Ô, professor, 57 são 70 perguntas na prova, tá? Não se preocupe, tá? Eu já fiz prova com 76 perguntas para os alunos, acreditem. Eu perguntei tudo e mais um pouco. Só que todo mundo estava preparado, né? 76 perguntas numa prova, gente, acreditem. E resolveu, todo mundo resolveu. E gostaram da prova, porque a prova foi uma verdadeira lição de revisão. Bom, gente, olha lá, o que é o LEC? Lote econômico de compras. É a quantidade ideal de um produto a ser comprado, né, essa matéria-prima, de modo a minimizar custos e maximizar eficiência. Gente, foi falado, já deu ter falado, o Brasil ocupava a posição número 66 aí a nível de produtividade no mundo. Saiu a última pesquisa agora, o mês passado. Agora nós somos no número 69. É ridículo, gente. Isso é ridículo. Uma informação totalmente inadequada para um país como o nosso. Qualquer país do mundo é melhor produtor que nós, gente. Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai produzem mais do que a gente. Com qualidade, com eficiência. Mas o agro não dá negócio? O agro vai muito bem, obrigado. É número 1. Agora pega a indústria. Pega nosso serviço. Vai atrás de um serviço público para você ver o que acontece. Tá, gente? Tem muita coisa que é totalmente ineficiente. E isso reflete na posição que o Brasil se encontra, tá? Por isso o mercado está precisando de vocês. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de vocês aqui em sala de aula. Vocês vão atender uma parte do mercado aí que está totalmente abandonado, tá, gente? Faltando profissionais. Por isso a qualificação de vocês aqui. Por isso estou conversando tanto com vocês, insistindo, quero levar vocês para a faculdade, trabalhar dentro de um laboratório, com máquinas, equipamentos, fazer uma visita técnica para ver uma linha de produção. Tá? Isso é fundamental para a gente. Vocês entrarem, né, aptos a assumir qualquer coisa. Bom, então esse lote econômico aí é uma fórmula de gestão de estoque que considera os custos de armazenagem, aquisição, demanda prevista. Então você compra, fica no estoque, vai ficar parado quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 1 dia? Aí de novo, vamos lá. Japão e Estados Unidos, eles mantêm durante o ano, consumindo tudo que eles consomem para produzir lá os produtos, uma média de 156 dias em estoque material. Japão, Estados Unidos, tá?
Europa, Brasil. 6 meses, 1 ano. Gente, qual é o nosso problema, hein, meu? Nosso problema é a falta de vocês no mercado, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar para vocês, gente? Vocês vão pegar uma situação aí em muitas empresas que ninguém sabe o que fazer. Eles não sabem o que fazer, gente, acreditem. Então você vai entrar lá, por favor, organize para o pessoal ser mais produtivo, ter maior eficiência. Alguns vão pegar empresas que, nossa, os caras, você vai aprender, né, um ritmo alucinante. Mas quantas são assim, gente? Quanta empresa aí, né? E olha, é só empresa pequena? De jeito nenhum. Empresa pequena, média, grande, tem setores que é uma verdadeira confusão, né? Vamos usar uma palavra aqui mais educada, confusão. Então vocês vão entrar lá para ajudar o pessoal, tá? Por isso eu vou cansar de falar aqui para vocês, tá? Nem vou cansar, tá? Parabéns por vocês estarem entrando no mundo real, né? Uma empresa tem que sobreviver, você vai entrar para ajudar a melhorar o produto, uma linha de produto, uma produção, ajudar uma empresa a não fechar, a não perder os postos de emprego. Gente, olha como a nossa participação é fundamental. Comece a pôr isso na cabeça, tá? É assim que é a nossa vida é profissional, principalmente em empresas privadas. Eu trabalho num local público, nem por isso eu vou descuidar. Muito pelo contrário. Eu tenho uma maneira de trabalhar dentro da secretaria que eu tento fazer o máximo que eu posso de aproveitamento. Terça-feira à noite agora, Erenilson, fui lá em Araucária, lá no final da Araucária, divisa com não sei o que lá no... Foi 2 turminhas de PCP, primeiro e segundo ano. E pessoal da administração. Porque eles têm à noite, gente, curso à noite. Precisa ver lá que legal, meu pessoal lá, conversando com eles, eles estão preocupados em ter uma boa formação para entrar no mercado de trabalho. Porque eles entenderam que é a melhor maneira de resolver o problema da vida deles. São pessoas de famílias simples. Tá? Eles sabem que se a hora que entrar no mercado de trabalho é a maneira que eles vão poder, né, ter o dinheiro deles, pagar as continhas, ajudar em casa. Né? Uma coisa bacana daí, né? Não é legal, gente? Ou se eu contar para vocês, gente, por meus pais, por meus sogros, eu dei TV, roupa quando podia, cobertor, sabe? A maior alegria que eu podia fazer isso. Pra saber a alegria dos meus pais, dos meus sogros. Um dia eu espero que vocês passem por isso, vocês vão ver só como é legal. Porque hoje a gente está em casa, né? Dependendo do pai, da mãe, do responsável, né? Daqui a pouco não, você quer ter o seu celular, né? O celular, um relógio, um tênis bacana, mas a gente tem que estar trabalhando para fazer isso, né? Senão não conseguimos. O que mais? Tem vantagem ter lote econômico? Você tem redução de custos de produção. Opa, isso é fundamental. Reduzir o custo de armazenamento, manutenção de estoque, porque não fica muita coisa parada. É bem pouca coisa. Agora, quando há necessidade, lembram? Aquelas empresas que produzem muito para manter estoque, para atender uma demanda ao longo dos meses, aí tudo bem, mantém o estoque. Isso é normal também. Olha ali, gente, ó, melhoria do fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa, gente? Dinheiro. Dinheiro que a empresa tem disponível. De novo, para pagar nosso salário, as contas. Até nisso ajuda. E muito. Aumento da competitividade. Oh, meu Deus do céu. Vamos ser mais competitivos nesse mundo. Vamos lá, Brasil. Número 69 da lista. Que vergonha. Melhoria da eficiência operacional. A operação de montagem, trabalho, equipe, padronização, né, das etapas produtivas, treinamento da equipe, treinamento seu, muito treinamento que você vai ter que dar para os seus colaboradores. Tá? Tudo isso você tem que pensar. E como é que você faz esse cálculo aí, ó? A forma para calcular o lote econômico. SQRT. Nossa, o que é isso? Raiz quadrada. É assim que a gente escreve, tá? D, 2 vezes C vezes D, tudo isso aí dividido por CC. O que é isso? C representa o custo do pedido, D representa a demanda anual do produto, CC representa o custo da armazenagem unitária do estoque. Eu não sei se vai aparecer aqui, no momento vai ter, vocês vão começar a receber lista de exercícios, tá? Aliás, pessoal, vamos lá. Professor Erenilson, pessoal, quando vocês pegarem a lista de exercício, tem muito exercício
que faz parte do conteúdo, e tem exercício que é da matéria, mas não está no conteúdo. Qual é o pensamento do professor aqui? Vocês saírem um pouco da área que vocês estão pensando, raciocinando, né? A famosa caixinha, né? Sai um pouco ali da caixinha e pensa um pouquinho fora. Opa, mas isso aqui eu tenho que pesquisar na internet, no Google, para entender qual o significado dessa questão que está sendo colocada aqui. É esse o objetivo, tá? Você pense um pouquinho mais fora do que é passado aqui. Porque por mais que a gente trate aqui de todo o conteúdo que foi programado, muita coisa vocês têm que aprender fora. Por isso a nossa visita técnica, por isso eu vou levar vocês em laboratórios. Não adianta ficar falando aqui que o motor elétrico tem 6 fios. Vocês vão ligar em pares de 2. Mas como assim par de 2? É numerado de 1 a 6. Quem que eu ligo? 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6? Não. Não é assim. Aí vocês vão ver, gente, aquela questão do Proteus ali, o software. Pessoal, é raciocínio. Vocês aprenderem a ter lógica. Na indústria nós temos que ter muita lógica. Então o sentido é vocês desenvolverem raciocínio lógico. Ninguém vai ficar decorando nada daquilo aí, não tem como decorar. São coisas totalmente diferentes, em momentos diferentes, mas você sabe o que fazer, como proceder, tá? Lógica dentro da indústria. Legal, gente? Bom, para determinar então esse lote econômico, pode-se calcular sucessivamente os custos correspondentes a 1, 2, 3, 4, 6, 12 lotes ao longo do ano. Tá? Quanto que é lote? Quanto vai produzir? Pessoal, quando a gente fala lote ao longo do ano, não falei agora para vocês que tudo é registrado, o que a gente fala, o que a gente faz? Então, o pessoal sabe pelo histórico quanto que produziu no ano de 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, desde quando iniciou a produção daquele produto ou daquele serviço. Tem um histórico. Se não tem um histórico, você vai começar a agendar, a organizar um histórico da produção do produto A, do produto B, do produto C. Essa é a nossa função, organizar. O lote que resultar em custo total mínimo é o ideal. Por que mínimo? Eu vou gastar o mínimo para fazer aquele lote. Significa que a empresa vai faturar mais, vai dar lucro, um lucro maior. E quando falarem para você, só pensa em lucro, então vocês já viram, né? Ah, tem que dar lucro primeiro para pagar o meu salário, manter meu emprego. E se sobra dinheiro na empresa, gente, por que sobra dinheiro na empresa? Para investir em equipamentos, novas tecnologias, novos produtos. Tá? Coisa básica da vida. É assim que funciona. Se alguém pensava diferente, eu não sabia, saiba disso. Ah, os caras ganham dinheiro. O salário deles é problema deles. Pensa no teu salário. Você vai ganhar de 2 a 4 salários mínimos, né? Tá sabendo, né? Para começar a trabalhar em qualquer empresa. 2 a 4 salários mínimos. Então, gente, sobra esse dinheiro que é justamente para aplicar em novas tecnologias. E do jeito que está o mundo aí, vocês estão vendo, né? Hoje é uma coisa, daqui 3 meses já está totalmente diferente. Se eu não acompanhar, quanta empresa... Se vocês pegarem o histórico aí, gente, o professor Nilson deve saber. Empresas gigantes que tinham aqui em Curitiba, que fecharam. HM, Hermes Macedo, era revenda de móveis. Gente, os caras tinham 180 lojas daqui até o Espírito Santo. Fecharam, perderam. Móveis Símbolo, móveis de altíssima qualidade. Evaporou. O que aconteceu, o que a gente ficou sabendo? Lojas de Zapel, do porte da van. Exatamente, professor Nilson. Porte da van, gente. Mau controle, falta de administração. Vocês sabem que vocês podem trabalhar de forma administrativa, né? Vocês sabiam que vocês podem trabalhar na área da saúde, hospital, clínica, administrando? Vocês sabiam disso, gente? Por isso estão fazendo PCP, Planejamento e Controle da Produção. Gente, no hospital não tem entrada do paciente,
quantos dias, o tipo de tratamento, a sala de raio-x, tomografia, ressonância, raio-x convencional, como que administra tudo isso aí? Quantos filmes de raio-x? O técnico que trabalha, tecnólogo, é administração, gente, é planejamento e controle da produção. Produção do quê? O que é produzido ali? Saúde. Você está produzindo bem-estar para as pessoas. Banco, você pode ser administrador de banco. Saúde. Uma vez uma aluna perguntou, professor, eu queria fazer enfermagem, depois eu posso, vale a pena? Eu falei, claro, você vai levar toda a bagagem do curso de PCP e vai trabalhar em enfermagem. Enfermagem tem paciente, medicação, controle da medicação, dosagem. Gente, é um controle fenomenal. Olhem quantas oportunidades nós teremos aí na nossa vida, hein? Por favor, termine seu curso. Aliás, se eu souber de alguém que desistiu do curso, eu pessoalmente vou atrás de você para atropelar você na rua, tá? Oh, desculpa, não falei nada. Você não sabe que carro eu tenho? Vou te atropelar. E você, nossa, coitadinho, deixou de fazer o curso do PCP, que dozinho. Abandone o curso que você vai ver o que vai te acontecer. Vai cair um raio na tua cabeça. Gente, tá quase no horário aqui, vou parar aqui, né, para a gente depois dar continuidade a esse tema aqui, tá? Lote de reposição. Temos mais 3 minutos aí, 2 minutos. Então, gente, vocês estão prestando atenção, que eu estou chamando atenção aí de todos vocês? Oportunidade, 2 a 4 salários mínimos estão pagando, tá? Você fez a conta aí, quanto é que está o salário mínimo? Vezes 2, vezes 4? É o salário que você vai ter, tá? Vocês já tiveram algum contato aí com... vocês têm que tirar uma carteirinha de técnico no final do curso? Já foram informados? Tem informação? Sim ou não? Então eu vou tratar do assunto também, tá? Vocês têm que tirar uma carteira. Eu tenho carteira do CREA, eu sou engenheiro. Eu tenho carteira do CREA. Você tem uma carteira, vocês eram do CREA antigamente, agora mudou o nome, tá? Técnicos federais, uma coisa assim, tá? Depois eu vou ver isso aí, tá, para vocês. Vou descobrir, vou tentar chamar o pessoal para fazer uma palestra para vocês. Porque, gente, como você vai operar, você sabe que você vai poder operar máquinas de 2 milhões, 4 milhões de reais. Já falaram para vocês isso? Você está fazendo curso técnico de PCP por quê? Você é administrador, organizador, administrador, operador de máquina, você vai treinar, você vai organizar. Então tem máquina que você vai poder operar, tá? Por causa do conhecimento técnico. Para você operar a máquina, você tem que ter a carteira. Sem a carteira, a empresa não te contrata. Vocês viram que a gente tem que conversar bastante ainda, né? Tem muita coisa para conversar aí, tá, gente? Então, depois aí do intervalo, nós vamos voltar. Terminamos o assunto aí. Chegou quase na metade da aula. E, principalmente quando eu for aí visitar vocês, nós vamos ter que discutir algumas coisas aí, tá? Beleza, pessoal? Obrigado, daqui 50 minutos estamos juntos. Beleza. Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos então para a nossa segunda aula. Beleza aí? André, obrigado pela colaboração, tá? Valeu. Bom, gente, então sobre o lote de reposição. Reposição é repor, né? Colocar de volta aquilo que está faltando, por necessidade. Então é a quantidade de um produto que deve ser pedida ao fornecedor para suprir a demanda prevista, para atender a demanda. Pessoal, lembrando que essas aulas aqui estão logo o Classroom esteja habilitado, todas as aulas, todo o material fica no Classroom, tá? Todo o material vai para lá. Pode ficar tranquilos, tá? Significa que é a quantidade que deve estar disponível em estoque para repor o produto na gôndola. Produziu, tem que ter o material em estoque para fazer a produção, para dar andamento ao novo lote. Claro que esse lote então é controlado, tá? Vai haver um novo lote? É agora ou daqui 30 dias, 60, 90 dias? Vale a pena manter o estoque agora? Essa é a questão que você passa a observar, tá? Oi, alguma pergunta? Tudo bem? O cálculo do lote de reposição pode ser feito. Se alguma pergunta, escreve aí que fica mais fácil, tá? Pode escrever aí. O cálculo do lote de reposição pode ser feito
dividindo a quantidade média mensal de vendas pela frequência de compras. Lá na atividade prática, lá vocês vão ter ali hoje um momento para ver um cálculo desse, como é que é feito, tá? E qual a importância desse lote de reposição, gente? Equilibrar os estoques do negócio, da empresa, reduzir os estoques sem comprometer o nível de serviço, minimizar a falta de estoque, que pode acontecer, manter o estoque disponível para atender às demandas. Então, gente, vejam vocês como essa questão de estoque é uma coisa um tanto difícil de lidar dependendo da área de atuação na qual a sua empresa trabalha. Vocês viram aí no começo que eu trabalhei na Kodak do Brasil. Eles faziam vendas de material, papel fotográfico, filmes até o mês de setembro. Qualquer um poderia fazer o pedido. Até setembro. Outubro, novembro e dezembro eles não atendiam mais ninguém. Não tinha mais como produzir. E a produção era gigantesca. Imagine, gente. Até setembro você poderia fazer o pedido para material fotográfico. Após setembro, entrava em outubro, novembro, dezembro, 3 meses, eles não aceitavam mais pedidos. Então é uma situação que você que tem empresa, você sabe qual é a tua limitação, né? Quanto dura teu estoque e até onde você pode atender a demanda do mercado. Então é uma situação também bem complicada. Fatores que acabam influenciando, né? Faturamento mínimo exigido pelo fornecedor, né? Você tem uma compra mínima para fazer, qual é o custo de toda a logística para trazer o produto e manter em estoque, o custo por pedido, quanto custa fazer esse pedido, o giro de estoque máximo. Então, gente, o estoque parado é dinheiro parado. Lembra que falei hoje ali na aula, né? Japão, Estados Unidos roda a cada 156 dias. O Brasil é 6 meses, 1 ano. Então, para o Brasil custa muito mais, fica muito mais caro, tá? Manter o estoque, porque roda menos. Capacidade de recebimento da logística, tempo de reposição. Vou fazer o pedido hoje, olha o caso do papel fotográfico. Se eu pedir agora em outubro, no caso, a pessoa vai receber só em janeiro, fevereiro, 3 a 4 meses. E se faltar o produto nesse meio aí, nesse meio tempo, o que eu vou fazer? Fica complicado, né? Demanda média. Então, as empresas têm uma ideia de quanto que é consumido mês a mês. Isso é um histórico, tá? Variabilidade da demanda, vai variar. Então você tem um produto que vende bem agora no começo do ano. No meio do ano, já não vende tanto. Então, esse é o histórico, esse é aquele registro que eu comentei com vocês. Como é que o pessoal sabe tudo isso? Porque é registrado. Tá? Você tem registro de tudo. Aí uma imagem, né, só para a gente poder entender, né? O pessoal ali tentando ver o que tem em estoque. Temos ali matéria lá atrás. Ó. Olha que a parte de cima lá está quase sem nada. A parte de baixo tem o material. Então imagine, gente. São situações, tá? O que você pode encontrar no teu dia a dia aí. Aí você fica imaginando, né? O que eles estão vendo ali? Vamos conseguir produzir o que foi pedido? Sim ou não? Olhando para trás o que está no estoque, vai dar para atender a demanda? Para os próximos 30 dias, vai atender. Para os próximos 60 dias, não. Então vou fazer a compra. Mas o fornecedor disse que só vai entregar com 90 dias. Meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ficar 60 dias parado? Então é essa situação que você vai enfrentar no teu dia a dia. Corre o risco de acontecer muito. Tá? Logicamente as empresas tentam minimizar isso aí. Tem uma coisa, tá, gente, que não está escrito aí, que vocês têm que aprender também, tá? Vai muito do contato você, André, os demais, no PCP, você vai ter contato com a linha de produção, com o teu fornecedor, vai ter a parte de amizade, então você consegue ter contato com essas pessoas, de repente em função do teu conhecimento, do grau de contato que você tem com as pessoas, você consegue minimizar essa questão de entregas, tá? Inclusive vai aparecer um termo aí nas nossas aulas, nas disciplinas, você vai ter uma rede de colaboradores de outras empresas ou do mesmo nível da tua formação. Você vai ter um grupo de pessoas conhecidas através das quais você mantém contato. Fornecedor, não é só amigo, tá? É fornecedor,
gente que compra de você. Então você vai ter essa rede para vocês conversarem entre si. Isso faz parte do dia a dia hoje nosso, tá? Por isso vocês devem estar aí tão ligados, né, na parte digital. Tá ali, né? Ó, eles estão ali com o tablet ali, ó, estão controlando a produção, quanto vai precisar, o que está faltando, o que tem. Né? Eles estão fazendo um levantamento completo ali. Para daí tomar aquela famosa decisão, né? Tomada de decisão. Então você tem um lote mínimo de reposição, que é a quantidade mínima de produto, peças, seja lá o que for, que uma empresa deve manter em estoque para atender a demanda dos clientes. Então é bacana quando você tem um produto que sai normalmente. Você vai trabalhar numa linha da área médica, por exemplo, tem equipamentos que tem venda sazonal. Conhece o termo sazonal? Vende bem no começo do ano, no meio do ano não, no final do ano volta a vender bem. Então essa sazonalidade ocorre, por exemplo, a cada 3 meses. Vende bem ou não vende tão bem, tá? Então como é que você faz para manter estoque desse material? Para montar isso aí, para manter estoque do produto acabado. E sobre o cálculo, né, você tem essa indicação, que é fazer a divisão entre a quantidade média mensal do produto vendido e a frequência de compra de determinada mercadoria. Como é que fica a fórmula? O lote de reposição é o consumo médio mensal dividido pela frequência de compra. Então depois, em um momento, eles vão fazer alguns exercícios referentes, tá, gente? Hoje vai ter um aí só de exemplo para vocês. Devemos considerar que é preciso manter a quantidade de dias, ou considerar, né, a quantidade de dias entre o pedido e a entrega pelo fornecedor, aquele que te entrega a matéria-prima. E o volume certo a ser pedido, considerando a demanda no período, agora começo do ano, né, janeiro, fevereiro, março, abril, o que vai acontecer em abril? Então você vai ter a noção, por causa do histórico, né, que a empresa mantém, o que acontece agora em abril, agora até o final de março também, abril, maio, o que eu mantenho de produto em estoque, o que é mais vendido. Aí vem as campanhas das empresas, aí você vai no mercado, vem aquela campanha lá, né, tal produto tá por tal preço, aquilo é só para se livrar do produto, tá, gente? Porque não estava saindo. Tá? Depois vão ver algumas coisas básicas aí, que é só para empurrar o produto mesmo, tá? Para tentar vender. A aplicação dessa fórmula aí é essencial para garantir uma estimativa de vendas. Isso ajuda a empresa a agir de maneira racional, sem gastar mais do que é necessário ou do que é preciso. Entretanto, somente esse cálculo não costuma ser o suficiente. Tem o mercado, a sazonalidade. Agora vamos entrar numa época de frio. Ah, vou produzir bastante sorvete, uma fábrica de sorvete, vou produzir bastante sorvete agora na época de frio? Vale a pena? Ah, mas agora eu vou exportar, vou mandar para o Nordeste, de repente. Opa, aí é diferente. Empresas bem organizadas tendem a considerar todo um contexto por trás do que envolve suas reposições. Qual é o meu produto? Para quem que eu vendo? Quem é meu cliente? Quais os meses que eu mais vendo? Eu vendo no mercado interno? Vendo no mercado externo? De repente, fizer uma campanha para atender o mercado externo. São variáveis que a gente deve levar em consideração. Dica valiosa. Uma dica tão valiosa quanto usar a fórmula é considerar o que impacta no processo como um todo. É por isso que vale a pena ter atenção a diferentes variáveis. Olha só, são elas que podem tornar o cálculo do lote de reposição mais preciso, mais eficiente. Motivos? Existem diferentes motivos para que o lote da reposição seja uma das principais preocupações da gestão empresarial e você, técnico PCP, está incluso. O primeiro deles é fazer com que o trabalho com o estoque se dê de maneira mais racional. Essa é uma maneira inteligente de evitar que a empresa sofra com a falta de produtos de reposição quando a demanda é muito alta, ou o excesso de itens que costuma acontecer quando o estoque está parado. Só isso faz com que esse conceito seja interessante o suficiente para qualquer negócio. Pessoal, uma das grandes montadoras de veículo, há alguns anos atrás, descobriu que tinham peças para montar
8 veículos que tinham saído da linha de produção. Consegue imaginar? 8 veículos, mas só 8, tá? O carro já tinha saído da linha de produção. O que estava fazendo estoque esse material? Montaram os 8 e venderam para os funcionários. Tiveram que fazer sorteio de tanta gente que queria, dos próprios funcionários. Carro zero, com preço menor, logicamente, só que era zero. Saiu da linha de produção, né? Não tinha, né? O modelo já desatualizado, desativado. E daí, pegou zero, venderam os 8. Quase todo mundo queria, imagine. Quanta gente queria comprar o carro, zero. Ainda, sobre qualidade. O segundo ponto é a ser destacado diz respeito à qualidade dos serviços que a tua empresa presta. Cada lote de reposição bem estabelecido é possível balancear os estoques com um lote de reposição. Isso é algo que pode gerar uma redução considerável dos estoques, sem que haja comprometimento da qualidade na entrega. Aquele prazo acordado, né, que você tem com o teu consumidor, com o teu distribuidor, você vai cumprir. Consequentemente, aparece um terceiro benefício. Com lotes de reposição mais baixo, os erros diminuem. Sobraram peças para montar 8 carros. O que aconteceu ali, gente? Qual foi o descuido, será? Que eles não sabiam, tá? Em um dado momento descobriram. Imagine, gente, são feitos milhares de carros por semana. Descobriram 8. Uma vez eu passei por uma situação parecida. Tinham 12 máquinas a serem montadas na fábrica que eu trabalhei. Né? E aí eles fizeram uma proposta para um distribuidor. Você quer comprar as 12 máquinas que eu tenho aqui? São as últimas 12. Era um modelo que ia ser descontinuado. Não teria mais continuidade, tá? E realmente o distribuidor comprou as 12 máquinas com preço mais acessível, tá? Foi uma bela venda. Como é natural, esse cálculo ajuda a empresa a determinar níveis mínimos. A tendência é que a previsão de demanda seja mais exata no longo prazo, ao longo do tempo. O fato é que esse cálculo ajuda a empresa a acompanhar o seu índice real de vendas e assim atuar de maneira mais precisa, mantendo baixos estoques e com boas vendas. Por fim, o quarto e último benefício, tão importante quanto os demais, tem a ver com a questão estratégica da empresa. Quando ela conta com dados precisos, aquela informação registrada sobre os seus produtos e os itens de reposição. Ela consegue agir com foco em resultados, nas vendas, trazendo o lucro para dentro da empresa para fazer aquela situação que nós discutimos, né? Isso permite selecionar melhor seus ativos, evitar compras desnecessárias e investir mais onde pode ter mais lucro. Olha aí, gente, o que eu falei hoje, ó. Ela vai investindo, ela quer ter mais lucro. Um produto novo, uma nova linha, diferenciar um produto que já está no mercado, adquirir uma máquina para produzir mais itens daquele produto, aumentar a produção. Isso é algo que o cálculo adequado do lote da reposição pode fazer e ajuda bastante. Então tá aí, gente, a imagem, ó, a quantidade de estoque, o momento de pedir, ó, esse é um gráfico tradicional no nosso meio, tá? Tradicional, tá? Você vai encontrar muito desse material aí nos artigos e nos livros que nós temos por aí. Trata-se da metodologia do ponto de pedido, PP, ponto de pedido. Momento do reabastecimento, tá vendo o momento de fazer o pedido ali, ó? É o PP em vermelho, ó. Não zerou, mas tem que fazer o reabastecimento. Quando zerou, lá no gráfico do tempo, tá vendo a linha do tempo? Na horizontal, zerou. Agora tem que ter o material ali para fazer a produção. E voltar a ter uma quantidade de estoque que está ali na vertical. Olhe bem esse gráfico, gente. Ele é fundamental na nossa área de atuação, hein? Momento que você vai fazer o pedido. Momento de reabastecimento. Vocês devem ter estudado alguma coisa aí com relação ao Kanban. Chegaram a ver Kanban já? Beleza? Não tinha lá as fichas amarela, verde, vermelha? Então, verde, beleza, né? Não precisa me preocupar. Amarelo, atenção. Vermelho, corra atrás do material que está faltando já, né? Sobre o ponto da reposição, é o nível de estoque em que é necessário reabastecer ou reordenar um produto.
É naquele ponto, tem que fazer o pedido. A quantidade de reposição é calculada com base na demanda média que nós temos de venda para os próximos meses e no tempo de reposição. Aquela questão, o teu fornecedor vai levar quanto tempo para trazer a matéria-prima para colocar dentro da fábrica para entrar em linha de produção? Tá? São perguntas que a gente vai respondendo aí. Mais uma fórmula aí sobre o cálculo do ponto de reposição. Demanda média diária vezes o tempo da reposição, multiplica e soma com o estoque de segurança. Gente, estoque de segurança é aquele estoque mínimo de peças que está ali para eventualmente quebrou, faltou, danificou, eu pego aquelas peças, por exemplo, né, e ponho na linha de produção. É o estoque mínimo de segurança, para não faltar. Então tem peça que é barata, tem peça que é cara demais. Como é que você, técnico de PCP, vai fazer isso? Como é que você vai controlar isso aí? Qual é o estoque mínimo de uma placa de controle remoto que custa R$300 cada peça? Quanto que eu vou manter em estoque? 10 peças? 10 vezes 300, R$3.000. 100 peças, R$30.000. Né? Vai 300, 3.000, 30.000 e vai subindo. Tem dinheiro para tudo isso? Como calcular a lote de reposição? É preciso dividir a quantidade média mensal de produtos vendidos pela frequência de compras. Então vejam vocês como eu falei, né? Manter tudo registrado. Olha aí, gente, ó. Pensa no pessoal lá que está cuidando da programação. Pode ser você também, tá? Programação de produção em função das vendas. Mas se o pessoal de vendas não falar para você quanto que vai ter de vendas, também fica difícil, né? Por isso a conversa para você poder manter o estoque, a linha de produção, tudo aquilo que está sendo discutido. O ponto de reposição, como o próprio nome diz, se trata do momento em que a aquisição do produto deve ser realizada, vai acontecer, é necessário, tá? O ponto da reposição ajuda a evitar a falta de mercadorias, o que pode prejudicar o negócio. Imagine, você quer comprar um produto, vai lá na loja, estamos em falta com esse produto, o fornecedor não entregou. E você quer porque quer comprar. É uma coisa chata de acontecer, né, gente? Bem chata, né? Ajuda a otimizar a armazenagem e a evitar remessas de produtos que ainda não são necessários. Aí o que acontece, né? Agora o produto ficou pronto. Agora eu vou mandar 10 peças para o meu fornecedor lá no Recife, em Pernambuco. Quanto vai custar? Era para mandar 1.000, vou mandar 10 que ficaram para trás. Já aumenta o custo para quem? Para o teu distribuidor. O preço vai ser diferenciado. Para ele receber 1.000 peças, é um preço o transporte. Para ele receber 10 é outro preço. Então ele vai ter que pôr um sobrepreço lá na ponta. Aí o distribuidor não vai gostar. Então aí que fica, né, a situação que nós temos que saber administrar, saber levar, né, quando ocorre esse tipo de problema aí. Isso é um problema, tá? E o que é ponto de pedido? O ponto de pedido é outro indicador que ajuda a otimizar a armazenagem e a indicar a necessidade de repor mercadorias. Também é conhecido como ROP, que causa, né, por causa do seu nome em inglês, Reorder Point, né, ponto de pedido. Ou repetido, para nós seria o repetido, né? Já que esse pedido é constante. Aí mais uma imagem, né, gente? Gestão de demanda, né? Se o cara está coçando a cabeça, o que está acontecendo? Está vendo aquele estoque? Do lado esquerdo dele, opa, tem material. Do lado direito eu tenho prateleira vazia. Provavelmente aquelas prateleiras vazias significam que está faltando material. E por que está sobrando do lado esquerdo dele? É o outro produto? Ou é um produto da mesma linha? Como é que sobrou tanto? De um lado está faltando outras peças, seja o que for, né, da matéria-prima para montar um equipamento que for, seja mal dimensionado. Tá? Foi mal dimensionado. Veja vocês aí, tem um exemplo também, né, dentro do gráfico aí em azul, ó. Ponto de reposição, tá vendo lá? Gráfico dente de serra, né? Lembra um dente de serra aí, ó. Depois vocês deem uma lida disso aí, tá? Então vocês vão ter que fazer um exercício uma hora para a gente fazer com calma, tá?
para poder desenvolver essa parte aí. Mas, gente, vocês começam a observar? Isso aí faz parte do nosso dia a dia, tá, gente? Você é o controlador do PCP, tá? Então, pensem vocês, a situação que está acontecendo ali com o rapaz ali, ó. Isso aí, muitas empresas hoje passam por isso aí, tá? Falta de organização. Por isso as empresas estão atrás de técnicos em PCP para organizar, né, a falta de estrutura, né? Nem vou usar a palavra aqui, né? A falta de estrutura. Vamos ser educados. Está desorganizado mesmo. Tá? Então você vai ter que entrar. Imagina se pegar isso aí andando, até você entender o que está acontecendo, o que tem, o que está faltando de um produto que você nem conhece direito ainda. Às vezes vai pegar uma verdadeira, né, como a gente fala, bucha de canhão, né, gente? Para tentar organizar. E vai ter que ser rápido, né? Vai ter que ser rápido. Para minimizar essa situação aí, ó. Vamos lá, que ideia que a gente tem aí? Está faltando produto. Primeira coisa, né? O que está faltando? Ah, produto A, C e E. Opa, quem que fornece? Ah, é o mesmo fornecedor? Opa, beleza. São fornecedores diferentes? Vou falar com o fornecedor do A, do C e do E. Fornecedor, está faltando matéria-prima aqui. O que você tem aí? O que se pode? Quanto que está faltando, né, gente? Para completar o estoque, para fechar ali, né, a linha de produção. É 10 de um, 100 do outro, 1.500 de outro. Olha a situação que pode ocorrer, hein? Aí eles vão te dar uma ideia de prazo, você vai falar com a direção, para autorizar a compra, né? E a partir daí você começa a organizar a linha de produção. Ah, o produto A vai chegar em 10 dias, o produto C chega amanhã, o produto D ou E vai chegar daqui 15 dias. Até lá, o que eu vou fazer? Consigo montar parte do produto para depois finalizar? É uma situação que a gente já viu, tá? Principalmente com máquina você faz isso, tá? Você monta a estrutura e depois coloca o que está faltando. Porque não tinha estoque. Aí quando chegar, você termina de fazer a montagem, testes, calibração, embalagem, põe lá para o estoque para ir para ser fornecido para o teu cliente. Esse é o dia a dia nosso aí, tá? Então, essa situação ali, gente, é o que a gente não quer que aconteça com a presença do técnico em PCP. Tá? É para evitar isso ali justamente. E ó, isso aí dentro de uma indústria, quando acontece, eu já vou falar para vocês, viu? Rolam cabeças, tá? Quem comprou de mais, quem comprou de menos, quem foi o autor intelectual de tal façanha. Porque isso aí é dinheiro parado, gente. Olha aquela do lado esquerdo ali, ó. Isso é uma dor de cabeça. O cara tá coçando a cabeça porque é uma dor de cabeça o problema. Isso é um problema sério, tá? E de novo, o dinheiro para manter isso ali. Pensa, meu. Ah, o produto custa R$1, beleza. E o produto custa R$500. Uma peça custa R$500. Aí você vê por que tem empresas que fecham, quebram, vão mal no mercado. É a administração. Falta do técnico de PCP. Então, o que eu falei com vocês hoje aqui, nós temos que desenvolver a nossa capacidade de pensamento, lógica. Temos que ser críticos. Por isso, aqueles momentos que teremos aí, para vocês desenvolverem a lógica, tá? Para ter esse raciocínio rápido aí em como resolver problemas. Que normalmente você vai entrar na indústria para resolver problema, tá? É isso que acontece a maior parte do tempo. Por isso que quem trabalha na indústria fica bom, tá, gente? Sempre está resolvendo problema. Chega um momento que fica tão bom que quando vem um novo problema, o problema já sai correndo, né? De medo de você. Você sabe como fazer? Essa é a realidade, tá? E o melhor momento é aquele que não vai mais ter problema, porque você não vai deixar mais acontecer. Você sabe tudo que pode acontecer dentro da empresa, né? Você conhece tudo na palma da tua mão. Opa, isso aqui tem dado problema. O que eu vou fazer para mudar isso aqui, ó? Ah, vou mudar a linha de produção, vou mudar o sistema de compra, vou mudar o sistema de estoque. Você vai fazer essa mudança para não ter problema. E assim mesmo ainda acontece, né, no dia a dia, quebra de máquina, material que vem com defeito, a tua linha de produção sai com defeito. Esses dias eu estive numa fábrica que monta no break, aqui na região de Curitiba. É impressionante, pessoal, o que fazem de teste com no break de qualidade, tá? Não é aquele, nem vou falar, né, de onde que vem, né? Feito aqui em Curitiba.
O equipamento fica ligado 24 horas por dia, para não apresentar defeito. Tá? Tudo é feito. Gente, para que serve no break? Para atender a falta de energia. Como é que o no break vai falhar? Pensa. Então, o pensamento de quem está ali na indústria, e ficou claro quando eu conversei com as pessoas, eles produzem um material que não pode dar defeito. Por isso ele fica ligado, passa por teste. Teste, gente, é uma bancada de teste, sai dali, vai para outra bancada lá na frente. Teste, 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 que não se acaba mais. E em dado momento, acreditem, um dos materiais, quando estava lá, eu presenciei, deu defeito numa parte eletrônica do material. Defeito do componente. Está sujeito, né? Tira o no break, abre no break, tira lá a placa, troca a placa, manda para teste de novo, faz tudo de novo. Agora imagine vocês, o no break é montado, fica em teste vários dias, são vários dias ligados, 24 horas por dia, porque de novo, gente, no break não pode dar defeito. Não tem como dar defeito. É justamente para a falta de energia elétrica. Né? Armazenamento de dados em computadores, grandes centrais aí de processamento de dados. Então, olha a responsabilidade. Fábrica aqui de Curitiba, viu? Sabe que é legal, gente. Sabe que é legal. 30 anos de mercado. O pessoal exporta aí para o mundo inteiro. Eu perguntei para vocês se fizeram visitas técnicas já, né? Quantas? Mais de uma? 2, 3, 4, 10? Escreve aí, que é mais fácil. 5? Opa! Então dá para fazer mais algumas, não dá? Então, gente, eu vou preparando aí vocês, né? Vocês vão lá para o laboratório da faculdade, vocês vão ligar motor, vão ver por que liga, como é que liga. De novo, tá, gente? Qual é a maneira, o que faz, qual é a reação que você tem que ter, qual é o procedimento, cuidados, segurança do trabalho. Vocês estão tendo agora segurança do trabalho, não estão tendo? Então, vocês vão ver lá na prática, tá? Vocês vão ligar motor elétrico, gente, sem nenhuma proteção. Já vou adiantar para vocês. Se você levar um choque, eu vou dar risada. Brincadeira. Você vai ser orientado, tá? Mas é a situação real que pode acontecer, tá? É didático. É totalmente didático. O que você vai fazer numa situação como vai ser colocado lá para vocês. Aí você vai ver qual é a tua reação, o que acontece com você. Vocês já viram vídeos quando acontece algum acidente perto da pessoa? Como é que a pessoa reage? Tem gente que trava, fica parado, fica assim, ó. Não se mexe. Outros ficam nervosos, não sabem o que fazer, olha para lá e para cá e não faz nada. Tem gente que chora, tem gente que chora, tem gente que sai correndo. Veja os vídeos a respeito disso, acidentes é na nossa área, tá? É incrível, gente. É da pessoa, tá? O que é? Falta um pouco de treinamento, por isso que a gente tem que ter treinamento. Por isso, quero que vocês visitem aí os locais, tá? Para vocês terem essa dinâmica aí, tá? Que travar, gente, é a pior coisa que tem, né? Chorar, gritar não adianta, né? Você tem que resolver o problema, meu. E o problema às vezes significa, sabe o quê? Alguém está preso numa máquina, alguém caiu, quebrou a perna, teve a fratura exposta. Nossa, não posso ver sangue. Tem treinamento para tudo isso, tá? Não se preocupe, tá? No caso de infarto, AVC, queda, o que você vai fazer? Você está ali do lado. É você que está ali, é teu colega. Se fosse você não queria que alguém te ajudasse? Ou quer que alguém chegue em você e fale, coitadinho, bem feito, não prestou atenção? Acidentes acontecem, né, gente? Então tem que tomar cuidado, né? Ei, nossa aula é até 15h15, é isso? 3h15, é isso? Horário da aula? Tá. Mais alguns minutinhos aí, tá? Vamos lá então. Deixa eu passar aqui para vocês, ó. Vai ficar para vocês aí, ó. Depois vocês vão dar uma lida, tá? Tem ali um exercício, ó. O modelo de controle de estoque por ponto de pedido, ó, que a gente viu hoje aí, ó. Consiste em estabelecer uma quantidade de itens em estoque chamada ponto de pedido ou de reposição, que, quando atingida, dá partida, início ao processo de reposição daquele item que está faltando. Um analista técnico em PCP precisa encontrar o ponto de pedido de um item que possui consumo mensal de 100 unidades por mês. O tempo de ressuprimento leva 1 mês para repor, 30 dias, gente.
E o estoque de segurança é igual a 3 meses de consumo. Tem que manter um estoque para 3 meses. Esse ponto pedido até as alternativas. Gente, isso aí é prova de questão de prova, hein? De concurso principalmente. Então, bem real, tá? Então, o que se faz? 100 unidades divididas por mês, mais 3 meses. 100 unidades divididas por mês, vai dar 3,33, média diária, vezes 30 dias, mais 300. Ou seja, 400 peças para você ter aí para fazer o pedido. Logicamente, gente, vocês vão aprender tudo isso aí, né? Vão se acostumar. A empresa vai dar as dicas para vocês, tem treinamento. Você, de repente, vai desenvolver alguma coisa para deixar isso aqui mais claro. Lembra que eu falei? Tem empresa que não tem nada disso. Você vai ter que trabalhar essa parte aí. Aí vai perguntar quanto que produz por mês, quanto que é consumido, quanto que vocês compram, qual é a capacidade do estoque, quanto tempo fica parado no estoque o produto depois que é acabado. A equação, na verdade, é gigantesca, tá? E mais a experiência que você vai tendo ao longo do tempo. Por isso, você tem que ter raciocínio lógico. É isso que eu estou falando para vocês. Para não se apertarem e não serem pegos de surpresa. Pessoal, de novo, tem empresas que não sabem fazer nada. Coitados, gente, eles não têm pessoal para isso. Por isso estão esperando vocês entrarem no mercado. Tá? Ponham isso na cabeça de vocês. Vocês sabem, né, que na nossa área de técnico, vocês sabem como é que nós somos conhecidos? Vou falar aqui para vocês, tá? Para encerrar a aula. Você é da área técnica. Você é considerado inteligente, bonito, bonita, inteligente, porque você resolve problemas, gente. É sério, é verdade isso, tá? O bonito fica para nossa conta, né? Porque pessoas inteligentes são bonitas também, né? Então a gente tem que estar resolvendo problemas, né, gente? Essa é a verdade nossa aí, a nossa realidade. Legal? Então, a gente viu hoje sobre o lote econômico, o lote de reposição, ponto e quantidade de reposição. Né? Vai ficar um vídeo para vocês verem aí depois, na sequência, tá? Para verem sobre esse tema aí, tá? É sempre alguma coisa relacionada à aula, tá? Depois você acessa aí e assistem esse vídeo aí. As referências da aula de hoje, o material, gente, nós temos os nossos livros de PCP, e eu pego o material atualizado de 1, 2 anos no máximo. É de 24, 25, 26, sai agora, eu pego esse material aí, sempre estou vendo feita atualização, tá? Para evitar. Esse material aqui é de 24 para 25, é bem novo, tá? Legal, gente? Obrigado pela participação de vocês. Nos encontramos semana que vem. Bom final de semana para vocês, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.